nome é Lúcia Medeiros, nós estamos aqui no Luz da Cidade, dando continuidade ao tema da individualidade nas relações humanas. Estamos aqui com o professor Paulo Almeida, professor de História, e com o diretor do campus da Universidade Internacional para a Paz, Mauro Posati. Mauro, como é que tu vê a individualidade hoje? Ele, pois tudo tem dois lados. Como o professor Paulo, no programa anterior, tinha apresentado toda a história da individualidade, do individualismo, a gente percebe que tudo que se expande, que vai além, acaba trazendo problemas. Então, aquilo que foi fundamental para que o homem se individuasse, que se tornasse separado, que soubesse quem ele é, hoje, com esse excesso, nos levou a um consumismo, nos levou a um excesso de vínculo com a matéria. Toda a nossa sociedade se voltou para se separar da totalidade e com isso se fragmentou do todo. As pessoas estão se tornando cada vez mais vazias, mais deprimidas ou maníacas e necessitando de excesso de estímulos para se sentir vivas. Então, esse é o preço que a gente está pagando por ter ousado se individuar da totalidade. Então, eu penso que tudo tem esses dois lados. Se foi importante para a humanidade crescer, se desenvolver, se separando do todo, hoje nós pagamos o preço e temos que nos voltar a estar vinculados à totalidade, sem, contudo, perdermos a consciência de sermos individuados. Sim, só falando assim para colocar que a questão da individualidade, em essência, é para se relacionar. E o homem hoje ele não está se relacionando. Ele prefere ficar em casa, na internet, que no momento que ele vai ter que se contrapor, ele desliga e vai dormir. Sabe que tem uma historinha sobre o ouriço do mar. Talvez o pessoal, o telespectador, lembra, é um bichinho pré-histórico que vive no mar, né? E ele mora em zonas frias, então assim, se ele por acaso se afastar demais dos outros, ele morre de frio, mas se ele se aproximar demais, ele se espeta. Então o ouriço do mar, nos últimos milhões de anos, aprendeu a ficar o suficientemente perto para se esquentar e o suficientemente longe para não se espetar. Talvez a gente tenha que aprender alguma coisa assim, ficar o suficientemente perto da totalidade, vinculado, para saber se parte de algo e ao mesmo tempo suficientemente longe para tomar consciência disso. Parece que é uma dança que a gente tem que aprender. Sim, com certeza. Chegar ao meio termo para poder ser feliz. Ser indivíduo e ao mesmo tempo se relacionar. Isso. Paulo, eu queria fazer uma pergunta para ti, que a questão tem um autor, um sociólogo, Michel Maffesoli, que ele fala hoje que a individualidade não existe mais. Que existe, são as tribos, né? E essas tribos, elas não estão preocupadas com o futuro, elas só estão preocupadas com o carpe diem, que é vamos aproveitar o momento, vamos entrar na luta, mas só do que a gente precisa, que o nosso grupo, que a nossa comunidade precisa, é só isso, não tem o futuro e não tem o longe, né? Michel Maffesoli diz isso. Acabou a individualidade, o que existe hoje no mundo são tribos. Qual é a tua tribo, Paulo? Qual é a minha tribo? É difícil, né? Hoje um aluno me chamou na escola de professor emo. Eu disse, como emo, que é a nova tribo? Porque eu uso o All-Star, talvez seja emo, não sei. Mas eu vejo assim, a individualidade, a gente vê hoje sendo prejudicada, talvez até pela questão do espaço, né? Que existe uma polêmica hoje em dia sobre a questão da própria individualidade e da falta de privacidade, que são as questões das câmeras, né? A questão do Big Brother, ou seja, de você estar sendo vigiado, não sei até que ponto, né? E hoje, por uma questão de segurança, nós temos cidades que vêm trabalhando com a questão de câmera, com a questão de segurança. Exato, talvez aí essa influência, né, midiática, talvez que a gente sofra, né? Mas o que eu vejo mais complicado na questão da individualidade hoje, que seria o negativo, seria essa questão da materialização. Ou seja, eu tenho, eu consumo, eu posso, tu não pode, né? E isso acaba nos levando a um vazio. Eu lembro de uma citação de um livro que a minha geração leu na adolescência,
que era do Pequeno Príncipe, né? Agora por causa das rosas aqui. E tem um momento no livro em que ele diz, né, que eu acho fantástico, o essencial não está à vista dos olhos. Isso eu acho fantástico, que a gente tem que sempre resgatar, né? O essencial não está à vista dos olhos, né? Que não seria, eu não quero cair no chavão, né, do ter e do ser, mas nós procurarmos mais né, esse interior e aí a gente se encontrar, né, e buscar. Então tá, obrigada, Paulo. A gente continua então no próximo programa falando sobre individualidade. Até mais.